Jordão. Mas ficou muito bom mesmo. Vamos para o livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 36. E nós vamos ler a partir do verso 27. Jeremias 36 e 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera ditadas por Jeremias, dizendo: Toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: Por que escreveste nele que certamente viria o rei de Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência e os seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias o outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Toda honra e toda glória ao Senhor nosso Deus. Amém. Nós, numa quinta-feira passada, se não me engano, na outra quinta-feira, nós estivemos falando um pouquinho sobre este capítulo que nós temos aqui no livro de Jeremias. E nós temos visto a situação do povo judeu naquela situação, naquelas circunstâncias, ao final do reinado do rei Josias, o bom rei Josias de Judá. E nós temos comentado o fato de que o povo do Reino do Norte, o povo de Israel, como era chamado, né? O Reino do Norte, composto pelas 10 tribos, já havia sido levado pelos assírios, e agora restava o povo de Judá. As 2 tribos constituídas por Judá e Benjamim. E eles se encontravam numa situação degradante, numa situação lastimável, uma situação de grande humilhação. Eles já podiam ver os seus inimigos invadindo algumas das suas cidades. Eles podiam ver o próprio governo do Egito, o próprio rei do Egito, exercendo a sua influência, a sua autoridade sobre eles. E nós lemos, se nós formos olhar todo o contexto, que o rei Josias, numa investida imprudente, né, insensata, este que fora um bom rei, que promovera boas reformas em Judá, em relação a Deus, em relação às coisas espirituais, mas ele investiu contra o rei do Egito, contra Faraó Neco, que não tinha o propósito de guerrear contra ele, contra Judá. A finalidade deles, do rei do Egito, era guerrear contra os babilônios. Parece que se associar aos assírios e guerrearem contra os babilônios, que já os ameaçavam grandemente, fortemente. Já havia tomado, se não me engano, uma cidade de Judá. Mas o rei Josias, ele não atendeu aos apelos do próprio Faraó Neco, que disse: eu não quero guerrear contigo,
Não tenho nada contra o teu povo, mas contra o povo que faz guerra comigo. E assim, Josias não atendeu e ele foi morto pelo rei do Egito. E nós vemos que então, o povo da terra de Judá constituiu rei a Jeoacás, filho de Josias. Um jovem de 23 anos, foi constituído rei, mas ele, ao contrário de seu pai, fez o que era mal perante o Senhor, nós vemos, e ele reinou apenas 3 meses, porque o próprio rei do Egito o depôs, o prendeu, e o levou para o Egito, onde ele veio a morrer. Mas vemos que agora, o próprio rei do Egito também constituiu ao outro filho de Josias, ao Eliaquim, rei em lugar de seu pai e em lugar de seu irmão Jeoacás, que ficaram apenas 3 meses no governo. E nós vemos que esse Eliaquim, que teve o seu nome mudado para Jeoaquim, ele também fez o que era mal perante o Senhor. Ele não seguiu os exemplos de seu pai Josias, mas ele governou por 11 anos, ele reinou por 11 anos, e fez o que era mal perante o Senhor, a tal ponto que o Senhor, que já havia decidido, que já tinha a intenção, como o Senhor disse, o Senhor tinha a intenção de castigar Judá, a exemplo do que havia sido feito a Israel. O Senhor tinha a intenção de usar os babilônios para punir o povo judeu por causa do seu pecado, do seu afastamento do Senhor seu Deus, porque eles não observavam mais a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Então o Senhor chamou a Jeremias, o profeta, e disse: Jeremias, escreve em rolo, ou escreve em livro, como nós diríamos hoje, aquelas palavras que eu já disse a você, aquelas revelações que eu já fiz a você, e não de agora, desde os dias de Josias. Já há vários anos eu falei contigo, Jeremias, só que eu não havia ordenado, o Senhor não havia ordenado que ele escrevesse. Mas o Senhor disse: você vai escrever tudo aquilo que eu te falei a respeito de Judá, também a respeito de Israel, que já foi punido. Você vai escrever essas palavras, e você vai ler ali no templo, diante de todo o povo, diante das autoridades do governo de Jeoaquim e diante do próprio rei. Então, o Senhor mandou que ele escrevesse. E qual era o objetivo do Senhor? No capítulo 2, versículo 2 do capítulo 36, como nós vemos na quinta-feira, vejamos a intenção do Senhor. Toma o rolo, o livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se do seu caminho, e venham se converter cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. No versículo 7, nós lemos: pode ser que suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor do Senhor, o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Então, o objetivo do Senhor era a conversão deste povo, o seu arrependimento, o seu reconhecimento do pecado, que eles se voltassem para Deus. Ou seja, o Senhor já havia dado um exemplo com o reino do norte. Israel já não existia mais, as 10 tribos já haviam sido levadas pelo governo assírio, e o Senhor já tinha a intenção, como ele dissera a Jeremias vários anos antes,
O Senhor manifestou a Jeremias a sua intenção em fazer o mesmo com Judá, só que agora usando Babilônia. Mas não era esta a vontade do Senhor. Nós lemos a palavra de Deus no livro de Ezequiel, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do perverso. E através de Isaías também ele disse que a sua vontade, o seu prazer é que o perverso, o ímpio, o pecador se converta de seus pecados e viva eternamente. E o Senhor queria perdoar este povo. O Senhor queria usar de misericórdia para com ele. Mas o Senhor precisava, entre aspas, de uma chance, de uma oportunidade para poder exercer a sua misericórdia para com este povo e perdoar o seu pecado. E mudar a sua intenção. E mudar o seu propósito, que era permitir que Nabucodonosor, que o povo babilônio, viesse a Judá e destruísse a cidade, o templo, e levasse este povo cativo para a Babilônia, onde eles ficariam ali por 70 anos. O Senhor não queria tomar essa atitude. E ele apela ao seu profeta, escreve em livro, prega a este povo, lê a minha mensagem a este povo no templo. Pode ser que eles ouçam, pode ser que eles venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Eu quero perdoar este povo, mas é preciso que eles entendam o seu pecado, arrependam-se de seus pecados e se convertam para que eu use de misericórdia. Vejam, irmãos, é comovente quando nós pensamos na misericórdia de nossos Deus. Nós falamos esses dias a respeito dos ninivitas. Quando o Senhor enviou Jonas para pregar em Nínive, e o Senhor havia decidido destruir aquela cidade, em 40 dias aquela cidade seria destruída por causa do seu pecado, da sua maldade, da sua perversidade. E o Senhor, que é santo e justo, não pode tolerar o pecado. Ele iria destruir aquela cidade, mas ele queria, eu repito, uma chance para perdoar também aquele povo perverso e rebelde. Então o Senhor mandou que Jonas fosse pregar ali, fosse avisar aquele povo do perigo a que eles estavam sujeitos, do perigo em que eles estavam incorrendo. O Senhor queria perdoar, usar de misericórdia para com eles. Era um povo inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. Mas o Senhor queria perdoar, queria mudar de atitude para com eles. Jonas não entendeu. Jonas, embora um homem de Deus como nós, mas não entendeu. Muitas vezes nós somos assim, muitas vezes nós não temos o mesmo coração do Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós somos vingativos. Muitas vezes nós que somos maus agimos assim, embora salvos, mas nós temos essa natureza pecaminosa dentro de nós. Mas o Senhor é rico em misericórdia. É por isso que a palavra de Deus sempre diz que a misericórdia do Senhor não tem fim, é de eternidade a eternidade, é mais alta do que os céus. O Senhor queria usar de misericórdia para com os ninivitas. E Jonas foi ali, embora contrariado, ele foi forçado a pregar em Nínive, e ele pregou com obediência à palavra mandada pelo Senhor, e o Senhor realmente usou de misericórdia. Por quê? Porque eles reconheceram o seu pecado, eles se arrependeram, eles se humilharam diante do Senhor, vestiram-se de panos de saco e assentaram-se sobre cinzas, desde o rei até o mais humilde. O Senhor usou de misericórdia, pelo menos naquela ocasião. E o Senhor então suspendeu o seu propósito
e destruir aquela cidade. Jonas ficou irado. Jonas não aceitou de jeito nenhum. Mas por que o Senhor foi fazer isso, né? Por que o Senhor não destruiu estes nossos inimigos, estes maldosos, estes perversos? Mas o Senhor, Ele disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio, porque Ele sabe que o destino do ímpio, pensando agora no sentido espiritual, né? O perverso, o ímpio, o pecador será lançado no inferno. Nós lemos no livro de Salmos: os perversos, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações, ou todas as pessoas que se esquecem de Deus. O Senhor não tem prazer. Então Ele mandou que Jeremias fosse e pregasse àquele povo, para que o Senhor pudesse usar de misericórdia para com eles. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas, as suas humildes súplicas do seu povo, do povo de Deus, sejam bem acolhidas pelo Senhor, que Ele use de misericórdia. Mas não foi o que aconteceu, e eles acabaram punidos, como nós sabemos. E nós vemos também, como falamos na quinta-feira, de que Jeremias, usando seu servo, seu conservo Baruque, seu escrivão Baruque, ele escreveu em rolo de papiros, né? E ele enviou através de Baruque, que leu ali no pátio do templo a todo o povo. Depois, aqueles que ouviram relataram aos príncipes do governo Jeoaquim, do rei Jeoaquim. Os príncipes também pediram para que fosse lida a palavra de Deus. Então Baruque também leu diante dos príncipes a mensagem de Deus, de que haveria de punir aquele povo, usando um povo inimigo. Também foi falado ao rei Jeoaquim, que ordenou que a palavra de Deus fosse lida diante dele. A esta altura nós vemos que os príncipes que ouviram a palavra de Deus, eles disseram a Baruque: esconde-te, tu e Jeremias. Por quê? Ele temia pelas suas vidas. Os próprios príncipes sabiam que aquela mensagem era de Deus. Então Nerias, um outro escrivão, né? Jeudi, filho de Nerias, foi diante do rei e leu a mensagem de Deus, de que ele haveria de destruir Jerusalém, de que ele entregaria o povo judeu nas mãos dos babilônios, e que eles seriam terrivelmente punidos. E nós lemos que, após ter lido 3 ou 4 páginas do rolo, nós lemos, o rei Jeoaquim, que estava diante de um braseiro, num certo compartimento do seu palácio, e quando Jeudi lia a mensagem de Deus, ele sacou de um canivete, nós lemos, e ele cortou o rolo do livro da palavra de Deus. Nem esperou que fosse lida toda a mensagem, e ele lançou no fogo aquele rolo de papiros escrito por Jeremias, da parte de Deus, cometendo um maior pecado ainda, profanando assim a palavra do Senhor, e selando então o seu destino, Ele seria então gravemente punido por aquele povo, realmente o mesmo povo referido pelo Senhor, o povo babilônico. Não se atemorizaram diante do Senhor, não rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum de seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. E agora o Senhor chama Jeremias novamente, de Jeremias, escreve. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, veio a palavra do Senhor dizendo: toma outro rolo, prepara outro rolo, e escreve nele as mesmas palavras que estavam no original que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei de Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? É por isso
Ele cortou o livro, jogou no fogo, porque Jeremias escreveu que viria o rei de Babilônia e destruiria aquela terra, aquelas cidades, e puniria homens e animais. Era exatamente aquilo que o Senhor havia proposto no coração, que o faria por causa dos seus pecados. Mas o Senhor queria exatamente perdoar aquele povo, usar de misericórdia para com eles, retirar o juízo que estava já proposto sobre eles. E a finalidade de o Senhor mandar que Jeremias escrevesse aquelas palavras, que eram verdades da parte de Deus, é para que eles reconhecessem o seu mal, que abrissem os seus olhos, que o rei reconhecesse o pecado dele e do seu povo, e que se humilhasse diante do Senhor, para que o Senhor pudesse perdoá-los. Era exatamente esta a finalidade. Mas ele não gostou. Ele queria que Jeremias tivesse escrito mentiras, elogiando, falando que era bom, falando aquilo que ele gostava de ouvir, falando aquilo que os homens gostam de ouvir. Mas Jeremias falou a verdade. O Senhor vai destruir esta cidade, este povo e os seus animais, por causa do pecado deles. Nós lembramos de quando o rei Acabe foi punido pelo Senhor. Quando o rei Acabe morreu naquelas circunstâncias tão humilhantes, né? O rei de Israel, que governou tantos anos, aquele mau rei também, né? E nós vemos que o rei, ele ouviu da parte dos seus profetas mentirosos tudo aquilo que ele queria ouvir. Somente coisas boas. Que ele sairia à guerra, que ele pelejaria contra Gileade e que ele seria vitorioso, que o seu povo seria vitorioso. Mas veio um homem de Deus que falou tão somente a verdade, Micaías, que falou exatamente o contrário, mas falou aquilo que iria acontecer. Falou o contrário, mas aquilo que iria acontecer. Falou a verdade em nome do Senhor, em nome de Deus. O que foi que Acabe fez? Mandou prendê-lo, né? E angustiá-lo até que ele voltasse em paz, só que ele não voltou. E o próprio Micaías disse: se voltares em paz, então não falou o Senhor na verdade por mim. Porque Micaías sabia que ele não iria voltar. E ele foi realmente derrotado, humilhado naquela peleja. Mas Micaías falou a verdade de Deus. A verdade em nome de Deus. Esta mensagem que Jeremias escreveu e que foi lida perante o rei, era tão somente a verdade da parte de Deus. A intenção do Senhor era esta: punir aquele povo severamente, entregá-lo nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eles já tinham um exemplo, eu repito, eles já tinham um exemplo com o reino do norte que eles fizeram. Era hora de eles se arrependerem, como fizeram os ninivitas naquela ocasião. Judá sendo o povo de Deus, este rei que governava o povo de Deus, era momento de ele acolher aquela mensagem com humilhação, com tristeza, com arrependimento no seu coração, para que o Senhor pudesse poupá-lo daquele juízo. Pelo contrário, ele não aceitou a mensagem que era a pura verdade da parte de Deus. E o Senhor disse: você mandou, porque assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei de Babilônia e destruir essa cidade e acabaria com os homens e os animais? Na verdade, irmãos, hoje não é diferente. O evangelho da graça do Senhor está sendo pregado há quase 2000 anos. E o Senhor tem mostrado através da sua palavra os juízos que hão de vir sobre este mundo, sobre os homens ímpios e sobre todos os pecadores, todos aqueles que rejeitam o evangelho. Eles serão punidos de uma maneira muito mais rigorosa. Eles serão julgados e condenados à eterna perdição. Serão julgados e condenados ao lago de fogo, porque não querem atender
a mensagem de Deus que deseja salvar o pecador. O Senhor Deus, Ele queria salvar o povo judeu. Por isso Ele mandou que Jeremias lesse a sua palavra. O Senhor quer salvar o pecador, que Ele fez até muito mais. Enviou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário. Ninguém pode alegar que o Senhor Deus não o amou. O Senhor Deus é amor. Ele enviou o seu Filho e providenciou essa salvação, porque Ele quer a salvação do pecador. E há quase 2000 anos, o Senhor Jesus está esperando, o Senhor Deus está esperando. O apóstolo Pedro disse que o Senhor, Ele não tarda a sua vinda, mas isso que está acontecendo, desta aparente demora, é porque o Senhor é longânimo, é misericordioso, é paciente. Ele não quer que ninguém se perca. A vontade do Senhor é que todos cheguem ao reconhecimento do pecado, ao arrependimento, e se convertam ao Senhor e sejam salvos. Está determinado o juízo, mas a vontade do Senhor é a salvação do pecador. É esta vontade. Nós lemos no livro de Atos, capítulo 17, que o Senhor notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto Ele estabeleceu um dia, Ele já estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele já determinou o julgamento, e o juiz será o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo, este que deu a sua vida para salvar o pecador, e que tem a vontade, o desejo, o propósito de que todos se convertam para que sejam salvos. Então o Senhor, Ele quer perdoar, assim como Ele queria perdoar Judá. Ele quer livrar do julgamento, assim como Ele queria livrar Judá e Jerusalém. Mas é preciso que o pecador reconheça o seu pecado e se arrependa e se converta e volte-se para o Senhor, para que ele seja perdoado, para que os seus pecados sejam cancelados e ele seja salvo. Deus já determinou um dia. Nós estamos vendo coisas espantosas em nossos dias. A maldade do homem, a corrupção do homem, a imoralidade do homem. Nós estamos vendo até que ponto chegou a maldade do homem, a violência. Nós estamos presenciando pelos noticiários esses dias de pessoas inocentes, né? Pessoas que são pecadoras, mas que nada fizeram para serem punidas dessa forma, como queimadas vivas, torturadas, assassinadas sem motivo algum. Nós estamos vendo. Até mesmo o povo de Deus, né? Se o Senhor permitir, pessoas que também são de Deus podem sofrer as consequências desta violência neste mundo. E até quando? Um comentarista estava dizendo: até quando isto vai continuar? Até onde nós chegaremos com esta violência? Realmente, viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então resolveu o Senhor dar cabo de toda a raça humana, de todos aqueles que tinham fôlego de vida nos dias de Noé. E o Senhor Jesus Cristo disse: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. A maldade, a corrupção. Olhou Deus para a terra, e eis que toda a terra estava corrompida à vista de Deus, pelo que o Senhor decidiu acabar com toda a raça humana. A imoralidade,
o pecado que predomina diante dos homens. Estas coisas não vão ser toleradas, não vão ser permitidas para sempre. O Senhor um dia há de punir os pecados dos homens, há de punir os homens por causa dos